Então, eu vou comentar com você, eu gostaria de ouvir um pouquinho a sua opinião a respeito do seguinte ponto. Muito se fala que há um conflito de gerações. Né? Eu escuto isso aí toda hora. Hoje nós estamos aqui num conflito de gerações. Desse lado aqui da nossa live, está um cara que é super sênior. E do lado do convidado, que é o Guilherme, é um jovem. Não, do lado tem um super sênior, do outro tem o irmão Kleber. Hã? De um lado tem um super sênior, do outro lado tem o irmão Kleber. Meu irmão, a minha cabeça é de 80 anos, meu irmão, não vem com essa. Então, o que eu estou querendo te consultar, como você é um jovem e ainda é um maçom jovem também, né? Se você tem percebido esse tipo de conflito, ou se isso não existe, ou se, na verdade, é um conflito de competências. Talvez seja mais um conflito de competências do que de gerações. Né? O que é um conflito de competência? Só para esclarecer, e depois você comenta. Conflito de competência é você querer aprender e não ter quem te ensine. Conflito de competência é você querer fazer alguma coisa e não ter com quem fazer. Eu Por vejo, exemplo, na verdade... Pode falar, meu irmão, pode concluir. Não, eu quero entender bem aonde que poderá, se estiver, o conflito. Poderá estar o conflito. Eu acredito que existe um conflito, mas ele talvez seja um pouco de competência, mas não nesse aspecto que o irmão falou. Hoje em dia, também um pouco fruto da modernidade, fruto dessa vida corrida, como o irmão falou, a gente não tem mais tempo para desperdiçar. Então, não tem... Tudo é para ontem, tudo tem prazo, enfim. Essa urgência que a gente se acostumou para tudo, realmente é algo que define até a cultura das novas gerações. Está cada vez pior essa questão. Eu vejo, eu já com meus poucos 30 anos, já vejo os sobrinhos ali vindo, comendo poeira para alcançar a gente e logo, logo vão passar. A questão que eu vejo central, principalmente para quem tem a minha idade ou é mais novo do que eu e está entrando na maçonaria no momento, e se depara com uma loja cheia de decanos, talvez seja a diferença de prioridades. Vou explicar. Na sua época, quando o irmão Kleber, por exemplo, tinha a minha idade, a vida, apesar de ser um pouco mais difícil no sentido de se conquistar as coisas, de certa maneira, era um pouco mais fácil. Eu vou explicar. Eu, quando era pequeno, tinha meu, sei lá, 8, 9, 10 anos, lembro que um carro zero custava 13 mil reais, 14 mil reais. E hoje um carro zero custa, eu digo aqui os carros populares, custa no mínimo 80, 90 mil. Tem alguns carros que se dizem populares chegando a 100 mil reais. Então, nesse aspecto, eu acho que a vida teve um decréscimo, digamos assim, de qualidade. Hoje em dia você vê muita gente ficando até mais tarde na casa do pai, na casa da mãe, porque comprar uma casa é algo extremamente proibitivo, né? Na época, há pouco tempo atrás, como eu digo, que eu consigo me recordar dessa época, eu criancinha assistindo lá o SBT, o Silvio Santos dava 20 mil reais para a pessoa comprar uma casa. Hoje em dia, 20 mil você não compra nem o portãozinho do terreno, que dirá o terreno em si. Então, nesse aspecto, as coisas tiveram um acréscimo de dificuldade. Mas em outros aspectos, a gente vive numa geração que a informação está na palma da mão. Eu preciso de apenas 5 segundos para tirar uma dúvida, por exemplo, que em alguns anos atrás ficavam-se 2 horas discutindo no bar. Então, desde as discussões mais bestas, por exemplo, quem fez mais gols, se foi Sócrates ou se foi o Neymar.
né? Então, hoje em dia, em 5 minutos você resolve essa questão, tá resolvido. Há um tempo atrás, isso seria conversa de bar por bastante tempo. Nesse aspecto, nessa diferença de gerações, inclusive dentro da maçonaria, o grande aspecto central é justamente esse, na minha percepção. O decano geralmente não se irrita com tanta facilidade em ter uma sessão que só vai discutir as finanças do próximo mês, ou um relatório, ou uma melhoria aqui e ali. Tá suficiente para ele aquilo lá. Até porque o seu próprio tempo de maçonaria, ele já viu muita coisa. Eu me coloco também no lugar do decano, porque um dia espero chegar lá, e realmente deve ser um saco você ver todo ano os aprendizes apresentando o mesmo trabalho. Todo ano os companheiros apresentando o mesmo trabalho. Chega uma hora que, ao meu ponto de vista, isso me encheria o saco. Pô, isso aqui não aguento mais isso aqui. É todo dia, todo ano a mesma abordagem. Então, para equalizar isso, é realmente um desafio muito grande. Entra nessa questão ter como a gente estava falando até agora há pouco, ter essa estrutura básica, esse nível, essa nota 5 para todo mundo. Para mim passa muito por isso, até para você ensinar os irmãos que estão chegando a ter uma pesquisa, criar uma pesquisa, até porque, obviamente, a gente fala muito da questão do aprendiz aqui, mas o aprendiz ele pode ter variadas idades. Aqui, no meu Oriente, é muito comum ter um aprendiz de 25, 26, 30 anos e um aprendiz de 50, 60, 70. É algo bastante normal. E as pessoas se ajudam, os irmãos se ajudam, os aprendizes se ajudam e todo mundo vai conseguindo ali ter lapidando a sua pedra bruta, cada um a seu jeito. Mas, ao meu ver, essa seria a grande diferença, digamos assim, entre as duas gerações. O decano, de repente, o fato de estar ali na sessão já é o suficiente, mas para a geração mais nova que está chegando, parece muito pouco. E a gente pode um pouquinho mais, a gente consegue evoluir mais do que isso. Inclusive os decanos conseguem. Né? Isso não é uma coisa exclusiva da nova geração. Maior prova disso está aqui. O irmão Kleber tem um canal no YouTube, está aqui hospedando hoje a nossa conversa. Tem um site, que é o Salmo 133, um site excepcional. Né? Inclusive, já convido todo mundo a ir lá conhecer, quem ainda não conhece. Então, assim, não é o fato do irmão ser decano, não é o fato do irmão ser jovem. Existe o jovem que é largado nas cordas, que não quer saber de mais nada, e existe o decano que corre atrás e que não deixa a galera da nova geração tomar a frente assim tão fácil. No final de tudo, meu irmão, no final do dia, todos nós somos pessoas diferentes. Então, por exemplo, até brinquei que de um lado tem um super sênior e do outro lado tem o irmão Kleber, porque eu me sinto com uma cabeça muito velha. As coisas, os valores que eu defendo, eu sei que a maioria dos jovens com a minha idade não defendem, não tem esse mesmo pensamento de família, de buscar uma espiritualidade, de ter uma vida em sociedade com os irmãos, enfim. E isso para mim é muito importante, eu guardo isso num ambiente muito especial dentro do meu coração. Mas, obviamente, eu reconheço que isso não é a maioria das pessoas que têm a minha idade, que tem esse pensamento. Então, no final do dia, todos nós somos diferentes. E dentro da maçonaria, muito mais por uma questão, além de ser obrigado a gente respeitar a individualidade de cada um, eu vejo que isso é uma coisa que é feita assim, não é só da boca para fora, essa questão. Então, por exemplo, o decano da minha loja, uma vez a gente ficou conversando um bom tempo justamente sobre isso, sobre o método de ensino. E o decano estava defendendo um método mais baseado em perguntas e respostas, estilo
eu até brinquei, pô, meu irmão, isso é escolhendo o professor Raimundo, ficar fazendo pergunta e resposta. Mas foi o jeito que ele acostumou, foi o jeito que ele entrou na maçonaria e estava dando certo até então. Para mim, vendo a nova geração chegar, acho que a gente consegue evoluir mais do que isso. Dá para dar um passo maior do que isso. Obviamente, é tudo questão de, com muito respeito, com muito carinho, inclusive, porque se a gente está aqui hoje, se existe uma maçonaria para a gente chamar de nossa e para a gente trabalhar, enfim, e tentar levar para um nível maior, porque os decanos lá atrás sustentaram ela durante esse tempo todo. Então, obviamente que tem que se fazer essa ressalva e agradecer justamente as pessoas, aos irmãos mais antigos. Mas se a gente ficar, como a gente vem falando ao longo dessa live, se a gente ficar só nesse 1 a 1, né, não sair desse 1 a 1, realmente vai acabar ficando cada vez mais difícil atrair pessoas, porque como o irmão falou, pô, se for para eu ter que ir na internet para ver tudo, eu simplesmente vou lá na internet e vejo tudo que eu quero ver. Eu diria para você, viu, o Guilherme, que essas considerações são muito boas, são excelentes. Então, aqui não há um choque de gerações por cronologia, por idade. Há um choque de gerações talvez por culturas que são distintas devido ao tempo e também devido à qualidade do ensino, que foi deficiente por várias razões. Entendeu? Quando você faz uma avaliação de alguma coisa, você não está tentando culpar alguém, você está tentando encontrar o problema e resolver o problema. Então, esse debate de como melhorar essas questões e reduzir, digamos, os potenciais impedimentos de alguém permanecer ou de entrar, isso é algo que tem que estar sendo debatido pela alta liderança da maçonaria. O tempo todo. E eles têm que estar avaliando o que está acontecendo e corrigindo aonde estiver falhando. Entendeu? Isso não é um trabalho que é possível fazer você ser um herói solitário. Isso não se faz sozinho. Isso se faz com o todo. Entendeu? Não se joga futebol com um jogador só em campo. Se joga futebol com 22 jogadores em campo. Mas isso é uma coisa interessante. Só interrompendo o irmão. Talvez esteja faltando uma loja demonstrar isso. Isso aqui é possível. A gente conseguiu fazer, dá certo e vamos tentar levar isso aqui para frente. Mas para você encontrar uma loja para fazer dar certo alguma coisa, aquela alguma coisa precisa estar na cabeça da liderança. Perfeito. Senão não tem origem. Você entende? Não tem começo. Porque fica todo mundo repetindo o que conheceu. Ninguém consegue criar uma coisa sem ter antes vivenciado, ou estudado, ou ido a fundo naquele detalhe. Isso quer dizer o seguinte, que nós precisamos, eventualmente, inovar. Perfeito. Inovação é uma coisa que está dentro desse tema nosso aqui.